Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio. O assunto de hoje nós trabalharemos com a ideia de proporções geométricas. Tá? Para a gente começar com esse assunto, nada melhor do que começar com a seguinte ideia: trabalhar com retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Antes de mais nada, nós precisamos definir alguns entes com vocês em relação a isso. O que acontece? Olha só, eu tenho aqui duas retas, uma reta que eu vou chamar de R e uma reta que eu vou chamar de V, certo? Observe uma notação que eu estou usando aqui que é a seguinte: a reta R, daí eu coloquei essas duas barrinhas aqui, ó, essas barrinhas. Qual é o significado disso aqui? Significa que a reta R e a reta V são retas paralelas, certo? Primeira coisa, ideia de retas paralelas, não existe intersecção entre elas, elas não se encontram nunca, tá? Mas assim, daí eu tenho uma reta T transversal a essas duas retas, certo? Então significa o quê? As retas R e V não se interceptam porque são paralelas. Existe uma transversal T, certo? Que não vai ser paralela a nenhuma das duas, que ela vai interceptar a reta R, vai interceptar a reta V. E daí perceba que eu coloquei aqui alguns elementos, certo? E eu vou destacar para vocês os mais importantes. A gente vai fazer a leitura, a interpretação dela com base no desenho, tá? E eu vou te explicando passo a passo. O que acontece ali, ó? Quando a reta T intercepta a reta R, perceba o seguinte, ó, forma aqui um ângulo A, certo? Formamos aqui um ângulo A, que eu vou colocar ele aqui, que eu vou chamar de A. Eu formo aqui, eu vou colocar em cores. Vamos colorir esse negócio para ficar fácil de você enxergar. Ó, eu tenho aqui um ângulo B, um ângulozinho B, certo? Chamei de ângulo B. Aqui eu tenho, olha só, um ângulo C, certo? Um ângulo C, que está aqui. E aqui eu tenho, por último, dá uma olhada, não menos importante, o ângulo D. Aqui, ó. Repara que eu coloquei uma cor para cada um, tá? Só para realmente chamar a tua atenção. O que acontece? Olha só, em relação a esses ângulos, eles recebem os seguintes nomes. Eles podem ser correspondentes, podem ser alternos internos, alternos externos e colaterais internos e colaterais externos. Vamos fazer o seguinte, vamos começar por isso aqui, ó. Eu vou localizar para você os ângulos que são correspondentes, tá? Primeiro eu vou dar nome a eles, vamos nomear eles em primeiro lugar, depois a gente vai fazer uma aplicação em relação a isso. Olha só, os ângulos que são correspondentes, perceba, o A e o E são chamados de correspondentes, o ângulo A aqui e o ângulo E aqui embaixo, ó, são chamados de ângulos correspondentes, tudo bem? Daí, os ângulos B e F, os ângulos B e F são ângulos correspondentes. Vamos pegar as cores aqui, ó, olha só. O ângulo B está aqui e o ângulo F aqui, ó, são ângulos correspondentes. Tudo bem? Quem mais eu tenho ali na jogada? Os ângulos, olha só, o C e o G são ângulos correspondentes. O C está aqui, o G está aqui, ó. Olha só, o Gzinho está aqui. Depois, por último, para ângulo correspondente, nós temos o D e o H. Perceba lá, ó, o D aqui em cima e o H aqui embaixo. Esses ângulos que a gente marcou ali, ó, são chamados de ângulos correspondentes, tudo bem? Eu vou pular esses dois por enquanto, vou passar para os ângulos colaterais, aqui embaixo, certo? Os ângulos colaterais, o que eles chamam de ângulos colaterais, são, primeiro, ou ele vai ser colateral interno ou ele vai ser colateral externo. E aí a gente já tem que pegar a própria palavra para nos ajudar a interpretação. Colateral interno, perceba, os colaterais internos são esses aqui, ó, que eu estou representando aqui do lado. Quais são os ângulos colaterais internos? O D e o E. Perceba, o D aqui e o E aqui. Eles estão na parte interna, ó, colateral, certo? Na parte interna. E eu tenho o C e o F como colateral interno. Agora tenta fazer a mesma ideia, ó. Os colaterais externos, o A e o H, o B e o G. Perceba, o A e o H estão na parte externa da reta. O B e o G na parte externa da reta. E por que eu separei esses aqui por último? São os mais importantes, na minha opinião, são os mais importantes. São os que mais aparecem com uma frequência muito grande. Então a gente vai fazer assim, ó. Eu tenho ângulos alternos, olha só, alternos internos. Vamos tentar entender a palavra? Quando alguma coisa é alternada, certo? De um lado ao outro, eles estão alternados internamente. Dá uma olhada nisso aqui, ó. O C e o E, perceba, o C e o E
estão alternados internamente. O D e o F estão alternados internamente. Tudo bem? O que mais eu tenho? Os alternos externos. Segue o mesmo raciocínio. Ó, são ângulos alternos externos. O A e o G, o A e o G, o B e o H. Tudo bem? A e G, B e H. Só que assim, ó, se for para a gente definir isso aí e fazer você ficar decorando o significado, a gente não anda. Eu preciso que vocês enxerguem dentro disso aqui o seguinte, ó. Vocês perceberam que propositadamente eu colori os ângulos de cima e de baixo com as mesmas cores. Quer ver? Ó? Por exemplo, o A e o E estão com a mesma cor. O B e o F com a mesma cor. O C e o G, o D e o H, cada um com a mesma cor. O que interessa para isso? Interessa em relação a isso a verificação da igualdade dos ângulos. Então nós vamos fazer o seguinte, ó. Aí eu vou dar aquele tempo para você dar uma olhada. Para você, quando você assistir a aula, né, depois do vídeo, você conseguir pausar e enxergar o que interessa. Mas assim, eu vou apagar isso aqui, essa bandalheira de nome, só para você entender o que é que você tem que pescar e sacar dessa aula, certo? Não há necessidade de você ficar decorando os ângulos, o que for, o nome de cada um, isso não. Interessa para a gente isso aqui, quer ver? Ó? Eu vou tirar essa ideia de A, B, C e D também e nós vamos fazer o seguinte, a gente vai trabalhar da seguinte maneira, ó. Ao invés de colocar letra, eu vou colocar valores. E aí a gente vai fazendo assim, a gente vai fazendo a correspondência, porque o que interessa disso é que você consiga fazer um deslocamento do ângulo. Explico, olha só. Vamos supor, imagine esse ângulozinho azul como sendo um ângulo de 50 graus, tudo bem? E aí a gente vai ter que recordar de alguns conhecimentos anteriores, certo? Lembra do que nós falamos há um tempo atrás de ângulos opostos pelo vértice? Ângulos opostos pelo vértice são ângulos iguais. Pense assim, ó, pense assim. O 50 está aqui, certo? Quem é oposto ao vértice por ele nessa região de cima? Esse ângulo de baixo aqui, ó. Eu vou até pintar ele, vou até tirar o vermelhinho dele, ó. Vou colocar ele em azul. Esses dois ângulos que eu estou marcando em azul aqui, ó, são ângulos que nós chamamos de OPV, opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice são iguais. Então aqui vai valer 50 também. Outro detalhe importante. Lembra de ângulos suplementares? Meia volta numa circunferência dá 180 graus. Ó esse verdinho aqui, ó. Ó, o azul mais o verde é exatamente meia volta no círculo. Então a soma dos dois tem que fechar em 180. Aqui eu tenho 130 graus. Só que segue o mesmo raciocínio. Ó, esse de baixo aqui, ó. Dá uma olhada. Esse de baixo. O que eu tenho aqui, ó? Ó, é oposto ao vértice por ele ali em cima. Então vale exatamente 130 graus também, tudo bem? Ó, 50 com 130, 180, 50 com 130, 180. 180 com 180, uma volta inteira, 360 graus. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar essa mesma ideia, só que daí a gente vai fazer um deslocamento do ângulo. Olha só, como funciona esse deslocamento? As duas retas são paralelas, elas nunca se interceptam. Então o que a gente faz? Ó, vou pegar uma régua aqui de auxílio, ó. Vou pegar essa régua aqui de auxílio, eu vou posicionar ela aqui na reta T. Pega esse ângulo de 50 graus e desloque ele na reta, ó. Empurra ele aqui, ó. Repare, eu estou segurando ele aqui, ó. Eu vou deslocando ele na minha régua. Ele cabe exatamente aqui embaixo, ó. Ele cabe exatamente aqui embaixo. Então, o que acontece? Quer ver, ó? Olha só. Se ele cabe exatamente ali embaixo, esse ângulozinho aqui, agora eu vou pintar ele de vermelho, tá? Só para mudar um pouco a cor, certo? Ó, esse vermelhinho aqui, ó. Esse ângulo de cima e esse aqui de baixo são exatamente iguais. Esse ângulo oposto ao vértice por esse aqui de baixo são iguais. Olha só, aqui eu vou mexer a cor também, vou jogar um laranjadinho. Ó, 50 aqui, suplementar a ele 130, 130 oposto ao vértice por esse de baixo aqui, ó. Aqui eu tenho 130 graus também. E daí, se você for fazer uma relação conforme aos nomes que nós vimos agora há pouco, o que acontece? Ó, pensa assim, ó, dá uma olhadinha aqui. Ó. Você tem esse ângulo aqui, 130, deixa eu destacar ele aqui, ó, olha só. Esse 130 aqui e esse 130 aqui são alternos internos. Esse e esse são alternos internos. Ó, esse 50 que está aqui, esse 50 que está aqui, são alternos internos. O que você pode descobrir sobre alternos internos? São ângulos iguais. Ó, esse alternado com esse internamente, esse alternado com esse
internamente, são ângulos iguais. Agora dá uma olhada numa coisa aqui, ó, esse 50 aqui de cima, ó, esse 50 aqui de cima, tudo bem? Esse 50 aqui e esse 50 aqui de baixo, eles são alternos externos, tá? Eu tenho 130 aqui, 130 aqui, alternos externos. Ângulos alternos externos também são ângulos iguais. É isso que a gente precisa colocar para você. Esse início tem que ser exatamente isso. Então assim, ó, vamos colocar um exemplo aqui. Vou aproveitar que eu tenho um cantinho do quadro e vamos fazer assim, ó. Eu venho aqui e coloco uma reta, olha só. Jogo para cá uma reta V. Vou chamar de V1. Aqui um pouco mais para baixo, eu jogo uma reta que eu vou chamar de V2. Venho aqui e faço o seguinte, ó. Estou dizendo que elas são paralelas, tudo bem? Se as retas V1 e V2 são paralelas, elas nunca se interceptam. Daí o que acontece? Agora, eu vou jogar essa transversal para cá, ó. Só que eu vou chamar de transversal R agora. Gente, uma coisa, o nome da reta é o que menos importa, tá? Reta A, reta B, reta V1, reta V2 é o que menos importa, certo? A gente dá nome para poder usar ela como referência. Daí eu vou lá e coloco isso aqui para você, ó. Eu falo que esse ângulo aqui embaixo, ele vale 40 graus, tudo bem? Daí eu quero que você me ajude a localizar esse ângulo aqui de cima, o azul, ó, que eu vou chamar ele de θ, letrinha grega θ. E aí a gente tem que pensar, só um pouquinho, coisa bem simples, ó. Vamos analisar o seguinte, primeiro, esse ângulo que aparece aqui é dado como 40 graus. Olha o que você tem que lembrar, isso é oposto ao vértice por ele. Ângulos OPV são iguais. 40 graus. Fechou? Agora vamos brincar assim, ó. Olha só. Esse ângulo que eu vou marcar em verde aqui do lado, ele é o suplemento desse 40 ou desse 40. Ele vai valer exatamente 140. Você pode ver a pergunta, meu Deus, senhor, por quê? Porque, ó, perceba uma coisa. Dá uma olhada aqui, ó. Vou fazer um arco aqui, ó. Esse arco que eu estou contornando em preto aqui, ele é meia volta no círculo. Meia volta no círculo, 180 graus. 40 graus com 140 fecha 180. Agora faz um deslocamento do ângulo. Quer ver? Ó? A gente pode pegar a régua como auxílio. Ó, pega a réguinha como auxílio. Posiciona ela na transversal. E ó, segure o ângulo de 40 aqui. Ó, empurra ele lá para cima. Ó, empurra, 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 empurra. Ele ocupa a mesma posição do θ. Ó, um deslocamento de ângulo, ele ocupa a mesma posição do θ. Se ele ocupa a mesma posição do θ, significa que o θ vai ser igual a quanto? 140 graus. É a posição dele. Então assim, gente, o que acontece? Evita ficar decorando muito nome. Entenda esse procedimento. Entenda esse deslocamento de ângulo para cima ou para baixo. Isso é importante para você, tá? Isso é importante. Ah, mas você citou ali que os alternos internos e alternos externos são iguais entre si. Isso é legal. Os alternos, na minha opinião, vale a pena. Colaterais e correspondentes, na verdade, é uma consequência, tá? Eu prefiro que você lembre desse deslocamento aqui, ó. Simples assim, tudo bem? Daí a gente vai fazer o seguinte, ó. Para essa primeira aula, uma aula mais curtinha, nós temos ali de atividades para vocês na página 120, o desenvolver e aplicar o 1, o 2 e o 3 como atividade inicial. Eu vou dar uma opinião pessoal sobre essa aula de hoje, tá? Nós vamos entrar em situações de proporções, tá, na parte da geometria, que são extremamente importantes, mas importantes mesmo. Então, assim, dá um carinho bem especial para essa aula, entenda bem esse procedimento de deslocamento de ângulo para cima e para baixo, isso aqui vai ser necessário, tá? E daí, nas próximas aulas, a gente dá sequência nisso, tudo bem? Por enquanto, ficamos por aqui. Agradeço a atenção de todos, um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.